Bom, então vamos aí para nossa quarta e última unidade. Espero que as 3 primeiras tenham sido proveitosas aí para vocês. E vocês verão que as 3 primeiras culminarão aqui com o que pretendemos abordar na unidade 4. Ok? Bom, então vamos lá. Mais uma vez, a gente está prendendo a nossa disciplina à resolução destas 4 perguntinhas. O que, por quê, para quê e o como. Tá? Então, quando a gente responde o porquê, você está fazendo a justificativa. Quando você responde o que, você está estabelecendo o teu problema de pesquisa. O para quê, os teus objetivos, e o como é o método empregado. E em relação à resposta do como, que é o método empregado, nós iremos abordar aqui nesta unidade, de maneira bem genérica. Por quê? Cada estudo que vocês já mandaram pela plataforma e que eu pude analisar tem algo diferente. Alguns vão pesquisar inovação sobre um enfoque, outros vão pesquisar inovação sobre um outro enfoque. Então, cada cabeça uma sentença, então cada pesquisa vai ter a sua forma, o seu corpo. Então, por meio da aplicação das técnicas aqui que nós iremos abordar hoje, para responder aí o como, tá? Que vão dar o sustento, vão direcionar vocês para resolver o teu problema de pesquisa. Então, o que é que você vai fazer, tá, para atingir o teu objetivo, para responder a tua pergunta de pesquisa, ok? Então, vamos lá. Método de pesquisa. Bom, a gente abordou lá alguns aspectos deles lá na unidade 1. A gente falou algumas classificações da pesquisa, tá? Como descritiva, explicativa, exploratória. Vocês podem estar revisando lá na unidade 1, ok? Então essa classificação ela é importante porque a partir dela que se origina toda a tua metodologia, ok? Isso leva em consideração o que? Teus objetivos e teu problema de pesquisa. Por isso é que ela é um foco importante. Não que os outros não sejam, tá? Mas ela é importante estabelecer essa classificação de pesquisa, tá? Para exatamente ela te dar os passos ou te guiar para tentar resolver esse problema que você mesmo elaborou. O teu problema, quando eu falo problema, é problema de pesquisa. Ok? Esses métodos de pesquisa, eles incluem técnicas de coleta e de análise de dados. Tá? Então, de onde é que eu vou tirar os dados? Como é que eu vou coletar esses dados? Tá? Então, para isso, eu tenho que saber qual é a fonte que eu vou fazer essa coleta. Depois que eu coletei esses dados, eu vou tabular ele em algum local, tá? Uma tabela, numa planilha eletrônica, enfim. Organizá-los de maneira que eu possa trabalhar
e analisar estes dados e o que é que eles estão me mostrando. Tá? Então, faço a análise em cima do que eu coletei e eles vão me mostrar alguma coisa. Tá? Então, estes dados eles podem ser utilizados tanto em pesquisas quantitativas quanto em pesquisas qualitativas. Tá? Lembrando aquela diferenciação, a pesquisa só é classificada como quanti se a ela for empregado algum método estatístico. Tá? E o que a gente já apresentou e vai relembrar para vocês aí no decorrer da aula. Tá? Além disso, a gente vai destacar a questão ética da coisa. Por que a questão ética? Porque tanto para me coletar dados quanto eu coletar informações que ocorrem mediante entrevistas, por exemplo, então a gente tem que ver um método ou a forma correta de agir. Então, quando a gente vai tratar de entrevista, vai ter alguns pontos que eu vou estar lembrando aí para vocês que vocês não devem fazer. E quando vocês estiverem coletando dados, tá? Seja ele para pesquisa quanti ou quali, também se utilizar de algumas regrinhas, ok? Bom, a pesquisa quantitativa, ela envolve aí duas etapas. A etapa de planejamento e a etapa de operacionalização. Então, estou pegando aqui uma referência do Gray, apesar de ser lá de 2012, ele é um livro espetacular de metodologia e compõe aí uma das referências sugeridas pelo programa da disciplina. Tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer na pesquisa quantitativa é fazer um planejamento. Depois que esse planejamento ele está feito, você parte para a etapa de operacionalizar, ou seja, fazer realmente a coisa. Então, assim como a gente primeiro planeja para depois fazer, a pesquisa quantitativa também precisa disso aí. Então, eu vou identificar as questões ou perguntas de interesse. Se eu estou trabalhando questão ou pergunta de interesse, eu estou trabalhando com o quê? O problema de pesquisa. Tá? O problema de pesquisa. Então, qual é o meu problema? Tá? Em termos gerais, é isso. E aí eu vou pesquisar, tá? Eu vou revisar na bibliografia, tá? Procurar a bibliografia sobre a temática, algo para me dar mais sustento, para me desenvolver melhor este problema de pesquisa, bem como eu formular as minhas hipóteses. Lembrando que hipótese é em pesquisa quantitativa e pressuposto é em pesquisa qualitativa, ok? Depois que eu desenvolvi essas perguntas, essa pergunta e as hipóteses, tá? Eu vou identificar as variáveis, tá? Independentes e dependentes da coisa. Então, variável independente, tá? É aquela variável que vai influenciar a variável dependente, ok? Então, exemplos a gente citou lá na unidade 1. Depois que eu identifico, eu passo dessa etapa aqui, chamada de etapa de planejamento, eu passo para a próxima etapa, que é a etapa de operacionalização. Aí eu vou realizar o estudo, vou usar estatísticas, seja elas descritivas para descrever os dados, ou
estatísticas inferenciais para avaliar essas hipóteses de pesquisa. Tá? E aí, quando eu utilizo essas técnicas estatísticas inferenciais, eu posso aceitar ou rejeitar a minha hipótese. Tá? Aí, eu aceitando ou rejeitando a minha hipótese, eu vou fazer o resto do estudo, tá? Que o Gray aqui menciona que é um relatório formal, que também é conhecido por nós como análise de resultados, tá? Ou discussão dos resultados. Então, é a etapa que vem após esta análise aí da aceitação ou rejeição da hipótese. Tá? É a discussão dos resultados do estudo em si. Tá? Após isso aí, cabe a nós observar que cada etapa dessa, ela está interligada aqui uma com a outra. Ou seja, a gente planeja, a gente operacionaliza e a gente controla. Isso aqui, tá? Todas essas setinhas representam a fase do controle. Ou seja, qualquer medida que eu tiver de tomar para corrigir algum problema, eu tenho que realizar numa etapa e voltar lá para a inicial. Tá? Então, se eu identifiquei as variáveis aqui, aí não encontrei variável dependente, eu tenho que voltar para a fase anterior, tá? Reformular minha pergunta. Não consegui, volto para a anterior e assim sucessivamente. O mesmo ocorre aqui. Tá? Se eu não conseguir usar estatísticas descritivas para fazer um gráfico, uma tabela, tá? Eu vou ter que voltar aqui para esta outra etapa para corrigir a minha técnica empregada, ok? Pode até ser que você volte, tá? Lá para o início. Então essas fasezinhas de controle aqui, elas são aplicadas em todas as fases. É para quê? Para quando você lá chegar no final, perceber o erro no final, depois que você já tem feito o trabalho todo. Tá? Aqui você nadou, morreu na praia. Tá? Então por isso é essencial o controle. Tá? E a pesquisa quantitativa pode ser representada aí pelas estatísticas descritivas, tá? Utilização de gráficos, de tabela para mostrar o quantitativo, ok? E estatísticas inferenciais, por exemplo, teste T, teste de Mann-Whitney, teste de pi quadrado, teste de Spearman, e por aí vai. São quem vai trabalhar com dados quantitativos, pode-se utilizar isso aí para testar as suas hipóteses. Tá? Mais detalhes aí vocês podem aprofundar em material ou aula de confiável aí sobre estatística. Tá? Umas regressões, a ANOVA também servem para me testar as hipóteses, ok? Na pesquisa qualitativa, o processo de planejamento e operacionalização ocorre praticamente da mesma forma, assim como o controle. Tá? Então, a pesquisa qualitativa você vai planejar os processos de análise de dados, você vai escolher uma estratégia de amostragem. Tá? Tem a questão da população e da amostra. O que é? A população é o universo que você pretende pesquisar. Tá? Então, eu tenho uma cidade, sei lá, Cocal. Então, eu pretendo pesquisar a inovação nas 1000 empresas que estão instaladas em Cocal. Tá? Só que eu vou fazer o meu estudo, tá? Eu vou fazer o meu estudo e só consigo obter um retorno de 500 empresas. Então, as 1000 empresas é a minha população e as 500 empresas que eu consegui estudar é a minha amostra, ok? Então, determinar também os tipos de dados, fonte de coleta, palavra, entrevista, diário, isso aí tudo a gente vai tratar daqui a pouco. Determinar as unidades de análise, como é que eu vou analisar
os dados que eu coletei, tá? As perguntas, aí o base de tudo, o foco, não perder o foco, tá? E quando a gente for passar nos métodos qualitativos aqui, teremos aí alguns informes importantes, ok? Então, a pesquisa qualitativa, né, ela é uma metodologia de pesquisa que ela é realizada por meio de um contato intenso em um contexto de vida real. Então, o pesquisador ele vai estar lá diariamente vivendo aquilo, tá? Lá bem próximo, ao contrário de uma pesquisa quantitativa, que nem sempre tem este contato intenso. Então, às vezes tem pesquisa quantitativa que você consegue os dados só acessando a internet, né? Seja o site do governo, seja um site de uma empresa de capital aberto, tá? Lá tem os relatórios, você pode retirar dados dali, tá? Então, já na qualitativa não, você tem que estar frente a frente. Tá? Então, vou fazer um estudo de caso, por exemplo, que é um método qualitativo. Então, vou fazer um estudo de caso de uma empresa, aí eu tenho que vivenciar lá o momento. Tá? Eu tenho que fazer entrevista com o gestor, tenho que coletar lá dados, informações com algum funcionário, enfim, eu estou vivendo aquela empresa dentro do contexto dela, tendo um contato intenso com os indivíduos que ali eu vou fazer minha pesquisa. Tá? Então, o pesquisador ele vai se envolver diretamente com aquilo. Okay? O papel do pesquisador é buscar obter uma compreensão holística ou integrada do estudo, em relação ao que está sendo estudado, ou seja, uma visão do todo, e bem como ele vai enfatizar aí a importância das percepções dos participantes. Então, às vezes, você está fazendo uma pesquisa de campo com um determinado participante, até mesmo você pode perceber quanto aquele participante está seguro ou não em realizar aquela pesquisa. E também leve em consideração o que o participante ele está sentindo. Às vezes ele não expõe aquilo para os superiores, mas ele pode expor o que está necessitando para o pesquisador. Então, essas percepções, essas nuances, a gente consegue detectar numa pesquisa qualitativa. Tá? A validação dos dados. Temas derivados dos dados são frequentemente revisados com informações para verificação. Tá? Então, o que foi coletado, ele posteriormente ele é realizado de uma outra forma. Tá? Então, vamos supor, eu consegui fazer uma entrevista com 2 funcionários de um determinado setor, eles me responderam em um determinado dia. Em outro dia eu vou lá e entrevisto mais 2 funcionários do mesmo setor e eles vão me passar o que é que eles acham daquilo que está sendo realizado, da pesquisa que eu estou fazendo. Então, aí eu consigo ou validar ou não validar. Se eles responderem praticamente a mesma coisa dos 2 primeiros, eu estou confirmando. Tá? Se não, aí eu tenho que voltar lá para aquele meu quadrozinho lá, aquele gráficozinho e refazer minha pesquisa. Alguma coisa aconteceu, né? Então, a validação na pesquisa qualitativa ela pode ser feita aqui na prática, tá? Dentro do contexto, sei lá, vamos dizer, de uma empresa, por exemplo. Tá? O objetivo principal da pesquisa é compreender as ações aí das pessoas e explicar o seu comportamento, ok?
Então, essas são algumas características aí da pesquisa Quali. E aqui eu trago para vocês algumas estratégias aí da pesquisa qualitativa, tá? A primeira delas, mais conhecida aí, é o estudo de caso. Aqui você vai estudar um sistema fechado específico, por exemplo, uma empresa. Então você vai estudar aquela empresa que é o cerne aí da tua pesquisa. Temos a etnografia, que explora a natureza de um fenômeno social específico. A fenomenologia, que explora como o mundo que as pessoas consideram como dado é vivenciado e como essas estruturas de consciência aprendem com o mundo, né? Então, aprender a questão dos fenômenos aí que são aplicados mediante as pessoas. Tá? Tem a teoria fundamentada, no qual o pesquisador ele vai coletar dados, vai fazer testes e mais testes até achar uma determinada solução e aí vai produzir uma teoria. Tá? Como essas teorias aí do Isaac Newton, teorias aí que o pessoal que trabalha na administração, tem as teorias da administração científica e por aí vai. Tem uma pesquisação, tá? Que é na qual o pesquisador ele participa dessa pesquisa. Então, além de pesquisador, ele vai participar, ele vai obter dados, tá? Ele vai obter esses dados e transformá-los em informação e com base nessas informações vai implementar ações. Por isso que o nome dela é pesquisa ação. Tá? Ela é baseada aí num que a gente chama de autorreflexão, tá? E também tem um caráter aí colaborativo. O pesquisador ele vai colaborar com o grupo que ele está estudando. Tá? Temos a análise narrativa, que é uma análise de uma história contada cronologicamente, né? Ou análise de discurso, a pessoa vai analisar um discurso de uma determinada pessoa e dali tirar algumas conclusões que possam atender ao problema ou aos objetivos de pesquisa. A pesquisa qualitativa tem também suas técnicas de coleta de dados. Na Quant, a gente viu que pode obter dados quantitativos de portais governamentais, tá? Portais de empresas, tá? Que tem o capital aberto, que ela tem que disponibilizar essas informações para os seus stakeholders. Aí já na pesquisa qualitativa temos algumas estratégias. A primeira delas, mais conhecida, é o que? Entrevista. Tá? A entrevista é o que? É uma conversação estruturada ou semi-estruturada. Tá? Estruturada ele vai ter várias perguntas que vai fazer uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Tá? E a semi-estruturada ele tem umas perguntas, mas ele pode modificar de acordo com as respostas. Tá? A entrevista ela é útil aí para perguntas abertas. Se ela não for estruturada, pode gerar grandes quantidades de dados. Aí vem o problema. Então, é necessário que você estruture, planeje a sua entrevista, tá? Como forma de ter aí os dados de forma objetiva e que não vá prejudicar a tua análise. Tá? E a entrevista também ela é realizada quando há uma necessidade de aprofundamento de um determinado tema. Ok? Questionários. Tá? O questionário é uma entrevista? Não. Tá? A entrevista é uma conversação de pessoa com pessoa. O questionário não. O questionário a pessoa que elaborou, o pesquisador está ali e ele envia para quantas pessoas ele conseguir. Tá? Então, esse questionário é enviado para um grande número de pessoas, tá? E algumas pessoas disponibilizam o tempo e respondem aquele questionário, faz a devolutiva. Tá? Ao contrário de entrevista, na entrevista o pesquisador ele sabe quem é o entrevistado, ok? Já no questionário não.
questionário, tá? Ele envia e aí, tá? Pode ser que ele não consiga identificar quem respondeu, saber quem respondeu, enfim. Outra técnica de coleta de dados aí da pesquisa Quali é a observação, em que os dados eles são coletados em contextos naturais ou de trabalho de campo. Então, o pesquisador ele vai observar alguns fatos, alguns atos que ocorrem dentro do campo em que ele está inserido realizando a pesquisa. Ela pode ser aberta ou oculta, né? Aberta quando esta observação, os observados sabem que tem alguém ali, tá pesquisando, fazendo aquela coleta, tá? E pode ser oculta quando eles não sabem, tá? Então, esses dois tipos de observação aí podem ocorrer, vai depender muito do que se pretende a pesquisa. Pode contar com a participação ou não do pesquisador nos grupos ou eventos, tá? Geralmente a pesquisa-ação ela é desenvolvida mediante a técnica de observação. Recursos visuais. Também tu pode coletar dados por meio de fotografias, filme, vídeos. Tá? Esse tipo de coleta de dados para pesquisa qualitativa ele é ótimo para documentar o modo de vida das pessoas, com suas condições de vida e de trabalho. Então ele analisa mediante recursos visuais como fotos, filme, vídeos, enfim. Por aí ele vai analisar para atender aquele objetivo de pesquisa. E o comportamento dos indivíduos eles podem mudar perante a câmera. Alguns indivíduos, quando sabem que estão sendo pesquisados e que essa pesquisa inclui questão de foto, vídeo, esses indivíduos eles podem ficar, né, com receio, ou pode inclusive mudar completamente o comportamento. Isso aí pode comprometer a pesquisa. Tá? Então, ficar sempre atento para o comportamento desses indivíduos frente a uma câmera. Então, uma pessoa mais extrovertida pode ficar tímida, assim como o tímido ficar extrovertido e por aí vai. Isso é só um exemplo. Então, o comportamento ele pode ser que mude. Isso aí pode ser que impacte lá no resultado da tua pesquisa. Esse é um ponto que pode ser considerado aí como negativo no uso de recursos visuais. Dados não invasivos. Inclui o que? Documentos, ou seja, relatórios, plano de negócios, contratos, website, outros dados são considerados dados não invasivos. Eu posso utilizar esses dados aí que estão disponíveis e fazer minha pesquisa. Tá? E isso vale também para pesquisa quantitativa. Ok? Não é apenas o conteúdo dos documentos que devem receber a atenção dos pesquisadores, mas também a forma como eles são produzidos, circulam, são lidos, armazenados. Isso aí tudo é analisado pelo pesquisador. Voltando mais um pouco para a questão dos dados aí não invasivos e levando em consideração as pesquisas quantitativas, se você for pegar, analisar um dado referente a uma empresa, sei lá, Petrobras, por exemplo, você vai ter que ir lá nos relatórios que ela emite e dali você vai ler, você vai fazer uma análise do conteúdo que está ali e tirar o que você realmente necessita. Tá? Então, se o relatório está lá, sei lá, 27 bilhões em dívida, então você vai ter que colocar 27 bilhões em dívida lá na tua pesquisa. Não vá fazer o que? 27 bilhões é uma dívida muito grande, bora diminuir, ou então bora aumentar. Isso aí vai enviesar teus resultados, vai comprometer a tua pesquisa. Tá? E a mesma coisa na pesquisa qualitativa. Então, se um fulano ou ciclano participou da tua entrevista, dizer, sei lá, que gosta quando a temperatura está fria,
você lá no teu relatório de pesquisa, no relatório de entrevista, colocar que ele não gosta de frio, envie os outros resultados. Se o indivíduo falou que sim, coloque sim. Se está lá no relatório 42 milhões, coloque 42 milhões. Não altere, porque vai alterar o teu estudo, tá? Também temos como coleta de dados os diários de pesquisa. Então, diário de pesquisa. O pesquisador faz uma determinada atividade, faz uma determinada observação, faz uma determinada entrevista e vai anotando como fosse o diário. Lógico, ele não vai colocar querido diário hoje, não. Ele vai colocando dia 20 de janeiro, foi observado isso, feito aquilo e tal. Então, é um diário que realmente está ocorrendo naquele dia. No dia seguinte, depois que ele terminar todas as análises correspondentes, sei lá, em 10, 15 dias, ele vai analisar aquilo tudo e vai tentar resolver aí o problema dele. Tá? Então, os processos envolvidos ao se aproximar do campo, estabelecer o contato, tá? Nos termos frequentemente usados pela pesquisação, né, que é o penetrar. Penetrar o quê? A pessoa, o pesquisador, ele está lá dentro do contexto que ele está pesquisando. As experiências na obtenção do acesso aos respondentes no uso de instrumentos de coleta de dados. Ali ele vai colocar todas as experiências, o que ele achou de positivo, o que ele achou de negativo, tá? E dali vai prosseguir com a coleta. Tá? Detalhes das fontes bibliográficas lidas, logicamente ordenada conforme a ABNT, tá? E as reflexões sobre interpretação e apresentação dos resultados incluem mudanças de direção importante. Então, ele pode descrever aquele dia todo que foi que ocorreu e lá no finalzinho ele dizer ou mencionar ou informar qual foi a conclusão que ele tirou. No outro dia, a mesma coisa. Aí vai pegando essas conclusões, tá? Para no final tirar o resultado como um todo aí da pesquisa, ok? Bom, chegamos a um ponto que é chave. Um ponto chave aí da nossa disciplina. Na unidade 1, eu pedi como atividade para vocês escolherem um tema, tá? E justificar por que escolheu aquele tema. Não foi? Pois bem, então lá no início vocês escolheram um tema, tá? Sei lá, inovação, empreendedorismo, gestão de projetos, sei lá, startups, enfim, aquilo ali é um tema. Outros colegas já vieram com o título completo: análise das startups piauienses sobre o enfoque, tá? Quando a gente fala tema, é tema ou título, ok? Se você tem uma temática, mas não tem um título, porque está dependendo aí dos resultados da tua pesquisa, ó, normal, mas tu já tem um tema pré-definido. Agora, se tu já tem um título, ótimo, tá? Agora só toma cuidado para aquele título não estar ao contrário do que tu achou na tua pesquisa, ok? Na segunda unidade, eu pedi como atividade aí para vocês determinar o que? Determinar o problema e as hipóteses de pesquisa, tá? E o suporte teórico. O que é o suporte teórico? Tá? O suporte teórico é aqueles estudos em que você se baseou para encontrar o teu problema e encontrar as hipóteses, ok? Na aula seguinte, a gente colocou o objetivo geral e os objetivos específicos, levando em consideração a unidade anterior. Então, vocês viram que está sempre uma puxando a outra, ok? Uma foi puxando aí a outra. Nesta aula, a gente viu
assim como também lá na unidade 1, a gente viu um pouco de metodologia. Então, não tenho como prender aqui, falar sobre todos os tipos, os métodos de pesquisa, uma disciplina com uma carga horária de 30 horas. Fica bem complicado. Então, o que foi trabalhado aqui desde então, na disciplina de metodologia, na qual estou ministrando para vocês, foi de forma geral. Tá? Então, vocês sabem que existem pesquisas descritivas, explicativas, sabe que existe pesquisa quantitativa, qualitativa. Tá? Então, esse é o básico que vocês têm que saber, né, para ser desenvolvido lá quando vocês estiverem escrevendo o TCC de vocês, que é um artigo. Ok? Então, basicamente, o que foi que a gente fez? Unidade 1, 2, 3, a gente montou, vamos chamar aí de esqueleto do teu artigo. Tá? Montamos aí um resumão do teu artigo. Ok? Se você resumir esses itens, você consegue desenvolver uma pesquisa. Todos esses itens, eles podem ser colocados num quadro. Esse quadro é chamado quadro de congruência. O que é o quadro de congruência? O quadro de congruência é onde os pesquisadores eles colocam algumas informações, tá, como forma de ter, né, ou verificar se o que ele escreveu ou está escrevendo ali tem uma congruência com o que ele realmente quer, se aquilo é o que realmente ele quer, se aquilo está condizente com uma pesquisa. Então, se eu estou falando de startups, por exemplo, eu não posso, tá, falar, sei lá, de endividamento de empresa, não tem nada a ver. Tá? Então, não está congruente. O que é a congruência? É algo que está relacionado, que está aí se interligando, se encaixando perfeitamente. Então, o quadro de congruência nada mais é do que colocar aquilo que vocês já realizaram, tá, nas unidades anteriores, com um plus, que é a metodologia. Tá? Então, o quadro de congruência, ele tem o que? Esse quadro de congruência, ele vai ter algumas coisinhas. Por exemplo, tema e título. Tá? Então, esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tá, foi um artigo desenvolvido. Tá? Coloquei aqui algumas informações e notem que essas informações elas estão congruentes, elas estão interligadas. Por exemplo, tema ou título. Não sei o título do meu estudo que eu vou querer colocar. Então, vou colocar um tema. Ó, temática desse meu estudo está relacionada a finanças corporativas. Tá? E aqui pode ser inovação, pode ser empreendedorismo, pode ser empreendedorismo e inovação. Tá? Pode ser empreendedorismo feminino, startups, inteligência artificial. Tá? Você vai ter que colocar uma temática, tá? Ou título. Depois, o problema é hipóteses ou pressupostos. Então, hipótese é quando a disciplina quando a pesquisa ela é quantitativa, e pressuposto é quando ela é qualitativa. Então, delineei aqui o meu problema de pesquisa. Ó. Qual a relação entre os fatores de risco e o desempenho econômico e financeiro das empresas de alto impacto ambiental listadas na B3? Então, quando estou listadas aí na B3, são as empresas que estão ou que negociam as ações na Bolsa de Valores. Ok? E aí, todo problema de pesquisa ele tem as
hipóteses, no caso de uma pesquisa quantitativa. Se ele tem hipóteses, tá? É uma pesquisa quant. Se ela tem pressuposto, é uma pesquisa qual. Então, a primeira hipótese aí que eu delineei foi o quê? Existe relação entre fatores de risco e desempenho econômico, que eu chamei de hipótese 1, e a hipótese 2 é que existe relação entre fatores de risco e o desempenho financeiro. Tá? Professor, na primeira eu coloquei hipótese 1, existe relação entre fatores de risco e desempenho econômico. Na hipótese 2 eu botei que não existe relação entre fatores de risco e desempenho econômico. São duas hipóteses? São duas hipóteses, mas são redundantes. Por quê? Se você testar uma, tá? Se ela der ok, pronto, tu mata a segunda. Então é algo redundante, tá? Então, uma palavrinha não, uma negação ou algo que é contrário, não é muito legal de deixar como sendo a hipótese alternativa. Professor, meu estudo só tem uma hipótese. Ótimo, tem a hipótese. Tá? Se ela for aceita, ótimo. Se ela não for aceita, muito bom, não tem problema. Tá? Agora, eu elaborei uma hipótese, tá? Que existe a relação, e na segunda hipótese eu botei só para enfeitar ali e dizer que não existe, é redundância. Tá? Então, aqui a gente escolheu o tema, a gente traçou o problema e as hipóteses, e esse problema e essas hipóteses só foram delineados porque eu tinha um suporte o quê? Teórico, que era o que eu pedi para vocês lá na segunda unidade. Bastava você citar. Ó. Aqui foi o Catapan e Querobim no ano de 2011. Se tivesse mais autores, você colocaria autores, ano. Se tivesse lá o Chiquinho, o Zezinho, o Luizinho, lá de 2023, coloque. É um suporte teórico que vocês se basearam para delinear essas hipóteses. Depois disso aí tudo, objetivo geral, aquelas regrinhas que a gente viu na aula anterior, e objetivos o quê? Específicos. Os objetivos específicos, eles levam, né, a conclusão aí do objetivo geral. Tá? E no quadro de congruência, a gente realmente analisa se esses objetivos específicos vão auxiliar no alcance do objetivo geral. Tá? Então, por isso é que eles estão um ao lado do outro aqui. Ó. Então, eu vou ver, o pesquisador vê os objetivos específicos e verifica se ele realmente vai ajudar a atender o objetivo geral da tua pesquisa. Novidade para vocês aí na semana da unidade 4, tá? É a metodologia. Então você vai classificar a tipologia da pesquisa, se ela é descritiva, se ela é explicativa, se ela é exploratória, tá? E também se ela é quantitativa ou se é qualitativa. Nesse caso, foi uma pesquisa descritiva e quantitativa, tá? Vai também dizer quem é a população, o universo que você pretende pesquisar. São 183 empresas participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Okay? São 20 empresas da cidade de Cocal. São 5 empresas da cidade de Teresina do ramo de energia solar. E depois você vai identificar ou vai informar qual é o procedimento de coleta de dados. É uma entrevista, tá? É um estudo de caso, é uma pesquisação, tá? E essa entrevista é uma aplicação de um questionário, ok? Então essa é a metodologia que vocês precisam acrescentar aí nessa unidade 4, tá? E as referências nada mais é do que, ó, quem for meu suporte teórico aqui? Catapan, Querobim. A minha referência é o que? Catapan e Querobim, conforme a regra da ABNT. Então, estou dizendo, ó, meu suporte teórico da minha pesquisa foi Catapan e Querobim 2011. Mas cadê o estudo desses caras? Cadê, onde é que eu posso encontrar algo que serviu para mim delinear esse problema e essas hipóteses? Tá aqui, eu vou descrever.
foi um estudo aí, tá? Que está nesta revista, no volume tal do ano 2011, intitulado por... Então, se você pegar isso aqui, é a aplicação da ABNT em relação a quê? Ao que está aqui, ó. Professor, se tiver mais de um, coloca os dois, tá? Coloca os 3, 4, 5, enfim. Se você conseguir o suporte teórico só com um, e aquele suporte teórico ele é robusto, ótimo. Geralmente com um você não tem muita robustez. A partir de 2, mas também vocês não vão colocar aí mais de 10 estudos, porque aí já deixa até o teu estudo um pouco não atraente. Porque se tu tem 10, 15 estudos que falam a mesma coisa, tu vai fazer algo que é a mesma coisa. Não, faz algo um pouco diferente, ok? Então, pessoal, nessa semana, como atividade, vocês farão aí o quadro de congruência. Então, lembrando que a única coisa desse quadro que vocês ainda não fizeram foi o que? A metodologia. Tá? Foi a metodologia. Ok? Tema, título, ok. Problema e pressuposto, ok. Suporte teórico, ok. Objetivos geral e específicos, ok. E as referências, ok. Só falta a metodologia. E na metodologia vocês vão responder somente o que? Tipificar a tua pesquisa como descritiva, exploratória ou explicativa e dizer se ela é quant ou cargo, ok? Vai informar a população. Minha população é empresa transportes leva e traz. Então é só uma empresa, tá? A população é o que? Uma empresa do ramo, sei lá, de transportes. E o procedimento vai ser o que? Que você vai utilizar, tá? Para coletar os dados. É uma entrevista, é um questionário, uma pesquisação, só isso. Tá? Colocar dentro do formulário que eu vou colocar o modelo para vocês preencherem, óbvio, no digitado, tá? Tudo digitadozinho. E vão devolver essa atividade pela plataforma. Essa última atividade, a construção do quadro de congruência, é que servirá como a avaliação da disciplina. Então, vocês preencherão o quadro de congruência com o que você já tem, mais a metodologia, que é o plus da semana. Vão preencher isso no computador mesmo, vão imprimir, tá? E vão entregar no polo presencial no dia que a coordenação marcar aí como prova. Então a prova de vocês farão em casa, tá? Farão em casa e levarão só a impressão e entregar ao tutor no dia combinado, ok? Algo que não vai demandar muito tempo, porque você já tem todos esses, tá? Professor, ainda não recebi meu feedback a respeito de problema, de objetivo. O cerne da coisa está na temática e na justificativa. Se você conseguiu estabelecer uma temática e conseguiu justificar para mim o porquê ela é importante, o objetivo geral, o problema, os objetivos específicos, tudo que vier para frente, a grande possibilidade está tudo ok, a não ser que você mude tudo. A não ser que lá no teu tema tu fale sobre inovação, na tua justificativa tu justifica bem inovação, e lá no teus objetivo tu vai tratar sobre endividamento, vai tratar sobre internacionalização, algo que não está relacionado à inovação. Então este quadro vocês vão receber o modelo, tá? É basicamente esse aqui, tá? Bem
bem parecido, lógico. Vai ter lá o campo para você colocar o nome, o polo, enfim, aquele padrão do EAD do IFP, ok? E aí vocês vão imprimirão este quadro e entregará lá para o tutor presencial no dia marcado, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero ter contribuído aí com vocês no decorrer da disciplina. Tem muita coisa para vocês ampliarem o estudo aí, mas isso vocês só ampliarão o estudo de vocês quando tiverem realmente com a mão na massa, desenvolvendo que no PPC, no projeto do curso, chama de TCC, mas que será um artigo. E este artigo ele está exatamente condicionado ao preenchimento correto, né, deste quadro de congruência. Você definiu bem teu quadro de congruência, apresentou lá para o teu orientador, você vai deslanchar, né, se tiver todo congruente realmente, você vai deslanchar aí na hora de desenvolver a tua pesquisa, ok? Até mais, até a próxima, valeu!